Querido amigo, vamos estudar hoje os 44 versículos do capítulo 23 de Levítico. Nesse capítulo estudaremos sobre as festas do povo de Deus. Essas festas eram santos feriados, eram festas solenes. Essas festas eram tempos de muita alegria e não de tristeza. Somente numa dessas festas, o povo de Deus deveria se afligir, deveria pensar apenas na sua maldade, na sua pecaminosidade e se arrepender diante disso. Deus nunca quis que o seu povo chegasse triste até a sua presença. Pelo contrário, ele queria que fossem até ele com muita alegria. Então encontramos nesse capítulo de Levítico o calendário permanente de Deus. Encontramos aqui a descrição de 7 festas que, somadas ao sábado, os israelitas deveriam respeitar, deveriam guardar, pois cada uma delas tinha um significado especial. Nos versos 1 e 2, o Senhor Deus ordenou a Moisés que determinasse aos israelitas que guardassem algumas datas especiais, alguns dias para festas, para santas convocações, para celebrarem o seu nome com muita alegria. Essas festas eram uma demonstração de que a comunhão com Deus não era apenas uma porção de rituais solenes, vazios e sem liberdade. Ao contrário mesmo. As festas demonstravam que Deus quer que tenhamos alegria na sua presença. Quando celebramos as suas obras favoráveis a nós, fazemos com alegria e fazemos em reconhecimento da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Ao todo eram 7 festas, fora o dia de sábado. Então, antes de detalhar cada uma das festas, vamos ver as orientações sobre o sábado. O sábado significava que Deus é o Criador. Veja só, essa ordem de guardar o sábado é um reforço do 4º mandamento. O 7º dia era um dia consagrado, conforme Êxodo 20:11, porque foi santificado por Deus. E essa santidade foi reforçada quando da doação do maná lá no deserto. Você deve se lembrar, nós estudamos isso lá em Êxodo. O maná caía em dobro no 6º dia. Para quê? Com que objetivo? Para que no 7º dia nenhum trabalho fosse realizado. Em Israel, o sábado deveria servir para a adoração regular a Deus, como libertador do seu povo, como Deus da aliança. Ainda hoje, existem pessoas que ficam insistindo em que devemos guardar o sábado. Mas o apóstolo Paulo já nos esclareceu isso muito tempo atrás. Ele disse o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O sábado, querido amigo, pertence à velha criação, pertence à velha aliança. E nós, os crentes em Jesus Cristo, pertencemos à nova aliança. O que Deus pretendia e ainda pretende hoje é que reservemos a Ele uma adoração sincera, que brote de um coração agradecido por sua bondade. Hoje, olha só, hoje nós não precisamos mais guardar um dia especial, nem adorar num determinado local. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores que, independente de locais e dias, o adorem em espírito e em verdade. Pois bem, agora vamos analisar cada uma dessas 7 festas que o Senhor pediu que os israelitas reservassem, honrassem a Ele com a celebração das mesmas. Em primeiro lugar, nos versículos 4 e 5, temos a festa da Páscoa, que significa que Deus é o Redentor. O texto diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Querido amigo, a Páscoa era uma festa das mais importantes celebrações anuais que marcava o início do ano religioso judeu. Nós já a conhecemos quando estudamos lá Êxodo capítulo 12. Era uma cerimônia exclusiva para os israelitas. Era uma comemoração pela saída do Egito. Era celebrada na 14ª tarde do primeiro mês de Nissan, na primavera, isto é, entre os nossos meses de março e abril, quando então a ceifa da cevada já estava para começar. Comemorava a libertação da escravidão egípcia e marcava o estabelecimento dos descendentes de Jacó como nação.
O dia posterior à celebração da Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos. A Páscoa dava início à festa dos pães asmos, como estudaremos posteriormente lá em Números 28, 16. Na Páscoa, os israelitas reconheciam que Deus é o Redentor. Em segundo lugar, nos versos 6 a 8, temos a festa dos pães asmos, que significa que Deus é o provedor. Na sequência do texto da Páscoa, nós lemos no versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Querido amigo, a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, era uma festa que tinha um caráter de peregrinação. Era uma das 3 festas que todo israelita deveria observar, sendo ele adulto, junto com a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Muito bem. Uma das razões da importância dessa festa, da festa dos pães sem fermento, se constatava pela oportunidade de se proporcionar um período de instrução em que se relembrava o significado teológico da saída do Egito. E também se relembrava o estabelecimento da aliança com Yahvé. Assim como ocorria com os israelitas, também com os cristãos, ao participarmos da ceia do Senhor, ali nós relembramos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, libertando-nos para sempre dos nossos pecados. Na ceia, nós reconhecemos que Deus é o provedor da nossa salvação. Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 14, temos a festa das primícias, que significa que Deus é o sustentador. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Versículo 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. 14. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Querido amigo, para entendermos a festa, o significado desta festa das primícias, agora nós precisamos fazer alguns destaques. Vamos a eles então. Primeiro, esta festa ocorria no começo da ceifa da cevada. O primeiro cereal a ser colhido entre as primícias era para ser dedicado a Deus. Segundo, essa oferta simbólica, que lembrava o sustento divino, era acompanhada por um cordeiro sacrificial, uma oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite e uma libação, isso é, uma porção de vinho derramado sobre essa oferta como aroma agradável ao Senhor. Essa cerimônia reconhecia Deus como o verdadeiro autor de todos os produtos da terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 3, é Deus quem dá o crescimento. E uma terceira observação é que o simbolismo dessa festa é muito significativo, pois, quando aplicado ao Novo Testamento, ele é aplicado para os primeiros convertidos como primícias do Espírito Santo, para os judeus como as primícias da igreja cristã, mas, sobretudo, esse simbolismo é aplicado ao Senhor Jesus como a primícia de todos nós que um dia com ele ressuscitaremos, para estarmos para sempre com o nosso Senhor. Por isso, nós reconhecemos em Deus o sustentador da nossa salvação. Em quarto lugar, nos versículos 15 a 22, temos a festa do Pentecoste, ou das semanas, ou então da colheita,
que significava que Deus é o mantenedor da vida. Vamos ler esses versículos. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e me acompanhe nessa leitura. Versículo 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos de 1 ano, e 1 novilho de 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta de aroma agradável ao Senhor. Versículo 19. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, por todas as vossas gerações. Versículo 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Querido amigo, esta era uma das 3 festas mais importantes que deveriam ser observadas por todos os israelitas. Então, algumas observações. Primeiro, era conhecida como Festa das Semanas porque deveria ocorrer 7 semanas após o início da colheita. Segundo, ocorria essa comemoração quando a colheita terminava. Terceiro, acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Quarto, a celebração durava, na verdade, só um dia, conforme nós vamos estudar em Deuteronômio 16, 9 a 12. Mas era uma ocasião muito alegre, de grande alegria, porque, olha só, toda a nação se ajuntava para dar graças a Deus por suas dádivas de sustento, aquilo que mantinha, na verdade, a vida dos israelitas. E uma quinta observação, nessa ocasião, lembrava-se dos pobres e dos estrangeiros que poderiam colher o que sobejava da colheita, mostrando, então, a preocupação divina para com os necessitados. Reconhecia-se nesta festa que Deus era o mantenedor da vida. Em quinto lugar, uma quinta festa, nós vamos ver nos versículos 23, 24 e 25. Aqui nós temos a descrição da festa das trombetas, que significava o início de um ano novo, de um novo mês, isso é, de um ano civil. Muito bem, vamos ver os versículos 23, 24 e 25. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Muito bem, esta festa das trombetas era uma das cerimônias que ocorriam no 7º mês, o mês de Tisri. Esse era um mês santo, e esta festa, celebrada no 1º dia desse mês, marcava o começo do ano civil judaico, de tal forma que depois do exílio, esta festa das trombetas ficou sendo a festa do Ano Novo Judaico. Ela ocorria entre os meses de setembro e outubro, e exatamente essa data que os israelitas ainda hoje celebram o início do seu novo ano civil. O significado dessa festa relembrava a todo o povo as misericórdias que tinham recebido de Deus mediante a aliança, que ao ser obedecida, garantia o seu sustento por mais um ano.
Em sexto lugar, uma sexta festa, nos versículos 26 a 32, temos o Dia Nacional de Expiação, que significava que Deus é santo e gracioso. Vamos ler o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas, aos 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Versículo 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. E 32. Sábado de descanso, solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, e uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Querido amigo, esta festa, na verdade, era o Dia Nacional da Expiação, que nós já acabamos de ver no capítulo 16. Ali, nós vimos as recomendações para os sacerdotes. Aqui, nesses versos, as orientações são para todos os israelitas. Isto é, era um dia de afligir-se. E a razão desse afligir-se era pelos pecados cometidos. E assim, haveria uma oferta queimada que deveria ser apresentada ao Senhor. A propósito, este era o único dia em que os israelitas deveriam afligir as suas almas. Nesse pequeno trecho, temos a expressão afligir as almas pelo menos 3 vezes. Então, esse era um dia mais solene do que festivo, estando em contraste com os outros dias de festa. O sangue sacrificial apresentado a Deus no lugar santíssimo do tabernáculo, pelo sumo sacerdote, era um símbolo do arrependimento do povo, capacitando-o a ser reconciliado com Deus. Os judeus de todas as partes do mundo ainda celebram esse dia de perdão. É o chamado Yom Kippur. Mas a expiação de Cristo pelo pecado tornou essa e as outras comemorações para nós cristãos sem efeito, pois em seu sacrifício eterno comprova-se que Deus é gracioso. Uma sétima festa, em sétimo lugar, nós vemos os versículos 33 a 44. Aqui nós temos a festa dos tabernáculos, que significava Deus como o doador de todos os bens. Vamos ler, é um texto longo, mas eu espero que você me dê toda a sua atenção. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês sétimo, fará a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual no seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Versículo 39, porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis.
Versículo 42. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E finalmente, o versículo 44, assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Querido amigo, depois do grande dia da expiação nacional, quando era feita a expiação completa pelos pecados, os israelitas tinham uma festa de muita, mas muita alegria. Era a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa da colheita. Os israelitas se encontravam uns com os outros em Jerusalém, em 3 das 7 festas. Deus requeria que todos os indivíduos do sexo masculino fossem a Jerusalém nessas 3 festas, na festa de Pentecostes, da Páscoa e dos tabernáculos. Durante essa festa, os israelitas deveriam morar em tendas durante uma semana, como lembrança do deserto, e também como demonstração da sua esperança futura. Mas, sobretudo, lembrava-se da bondade e da misericórdia de Deus. Essa festa tinha um sentido tanto memorial quanto profético. Esta festa, que acontecia uns poucos dias depois do grande dia nacional de expiação, no sentido memorial, lembrava dos dias de peregrinação no deserto, quando os israelitas habitaram em tendas. E, profeticamente, apontava para o tempo quando Deus removeria completamente os seus pecados, tempo em que novamente habitarão com segurança na terra prometida, na época da volta do Messias. Nessa festa, reconhecia-se que Deus era o doador de todos os bens. Bom, querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudo, de mais um capítulo bem estudado, espero eu, do livro de Levítico. Essas festas observadas por nós nos confirmam que na presença de Deus, conforme diz o salmista, há plenitude de alegria. Nós que já temos Jesus Cristo como nosso Senhor, podemos nos alegrar pela tão grande salvação que Deus nos concede. Minha expectativa é que você esteja sempre grato a Deus por suas incontáveis bênçãos. E a minha oração é que você tenha sido edificado com o nosso estudo. Escreva por carta ou por e-mail compartilhando suas experiências com Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.